Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Através da sua rádio Emboabas Mais Informação FM 92,7, mais uma edição do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino e do saudoso José da Silva Terra. Seu nome nas almas eterno será Dom Bosco. Um oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação, Lauro Lino dos Santos e Família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Sávio Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta, o Salmo 46. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Em meio às tempestades da vida, ao luto, à pandemia, a festa da Ascensão, neste final de semana, nos convida a buscar as coisas do alto, a renovar nossa confiança no amor de Deus e a servi-lo delicadamente em ações. Lembrando que pelo batismo, Jesus confiou a cada um de nós o continuar da sua missão. Nas promessas do Espírito Santo, ele disse: não os deixarei órfãos. E não estamos com certeza. Deus nunca nos vai abandonar. Nos lembra Isaías: se a mãe puder esquecer um filho, Deus jamais se esquece. É nessa confiança que a gente faz esse caminho de poder servir ao reino com a nossa vocação, no nosso estado de vida, no nosso dia a dia. Celebramos também no final de semana o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Evangelizar via os meios de comunicação, aquela esperança de Paulo de poder aproveitar qualquer tempo e usá-lo para evangelizar. Usar de todos os meios para tornar Cristo conhecido, amado e adorado. Não perder tempo na arte de evangelizar. E o melhor meio de comunicação é sempre a vida na bagagem do testemunho. É um final de semana muito interessante, paróquias terminando a festa em honra de Nossa Senhora de Fátima, paróquias comunidades que vão saudar a Santa Rita em novena, paróquias que vão celebrar a Senhora Auxiliadora, deste domingo até sábado, dia 22, a grande semana de oração pela unidade dos cristãos. Elementos todos que nos fazem entender esse cuidado de Deus pela intercessão de Nossa Senhora, pelo exemplo dos santos. Esse convite de todos nós, cristãos, evangelizar o outro pelo testemunho, juntos procurando a mesma direção que é o caminho, a verdade e a vida revelada
que é Cristo Jesus. Incansavelmente, somos convidados a viver neste mês com Nossa Senhora, modelo de sim, de servidora, de discípula, e com ela compreender o quanto podemos servir ao reino via as propostas de seu Filho, que subindo ao Pai nos promete o Espírito Santo. E com o Pai, o Espírito Santo nos santifica, nos orienta, nos propõe naquele ide e levai o Evangelho a toda a criatura. As festas de padroeiros nas paróquias, nas comunidades, nos incentivam a esse renovar da fé, a reaprender a arte de que alguém serviu a Deus com a delicadeza de sua vida no seu dia a dia. E juntos desses exemplos do modelo que é Nossa Senhora neste mês, padroeira em tantos títulos, unamo-nos ao nosso sim para dias melhores. O quanto podemos servir de Deus em ações, gestos e palavras de forma tão simples. O quanto podemos ressuscitar valores, bons costumes que aproximam as pessoas, que identificam os sinais do reino. É preciso buscar mesmo as coisas do alto, entender o quanto Deus nos tem confiado com a vida e na missão. E essa obra de continuar servindo ao reino, perpassando pelo testemunho de valores que evangelizam com a simplicidade, a alegria, a coragem em horas tão difíceis. Temos rezado sempre e rezaremos por toda a humanidade. Sonharemos com a palavra de Jesus que um dia haverá um só rebanho e um só pastor. Unidos a esta verdade, unamo-nos a Ele, a videira verdadeira, cada um de nós os seus ramos. Que bom entender que Ele continua contando com o nosso trabalho. Como lembra São Paulo, trazemos um tesouro em vaso de argila, da nossa pequenez, da nossa fragilidade, o quanto de Deus podemos servir e fazê-lo com alegria. Fica aí então esse grande convite de, na festa da Ascensão, entender do alto Deus nos vê constantemente. E a ascensão de Jesus já é a nossa vitória, o céu que nos espera pela caridade e o bem feitos e praticados. Compreender com a mãe de Jesus o quanto importa o seu sim, a sua prevenção, a sua contribuição para dias melhores. Aprender com os santos que santidade é exercício daquele que ama, guarda a palavra e a põe em prática. E a renovar esse compromisso de fazê-lo com a própria vida. Que bom que a nossa mãe nos ensina esse serviço às coisas de Deus diariamente, com simplicidade, na meditação dos fatos, de tudo que é de Deus na nossa vida. E que bom que podemos evangelizar via o nosso testemunho, comunicar as alegrias. Tenho dito ultimamente, nosso povo, em meio ao sofrimento, tem vivido muito como crucificados. Nosso Deus nos quer ressuscitados, homens e mulheres da esperança e da fé, mesmo diante de tantas formas de calvário. Se fomos agraciados pela bênção, pela misericórdia, com a Eucaristia, somos agraciados com a família, temos de fato tudo para entender esse ser, o vaso nas mãos do Senhor, ser instrumento de evangelização. Contemos com a graça de Deus. Unamo-nos a todos que celebram o dom da vida, a força da família, aos que servem ao reino com alegria. Unamo-nos debaixo do manto de Nossa Senhora, para com ela reavivar o nosso sim. Com Santa Rita, lá na minha terra natal, em tantas comunidades celebrada, unamo-nos a este Deus do impossível. Muitas coisas Ele pode fazer em nosso favor e vai fazê-lo, se há de nossa parte confiança e intimidade. E aprendamos a servir esse mesmo Deus em gestos, palavras e ações. Não tenhais medo, é preciso continuar a obra daquele que deu sua vida por nós e deixou-nos a regra do amor como força para movimentar a história e a humanidade. Distribuamos o amor em serviços, gestos que transformam e que edificam.
E assim, agradecidos, que o Senhor nos faça canais de sua presença, realidade transmitida de seu amor, servidores confiantes de seu reino. Grato pela oportunidade no programa, com tantos elementos da fé, unamo-nos ao nosso Deus e o sirvamos com a coragem que o tempo presente tem pedido de cada um de nós. Sirvamos ao Senhor em justiça e santidade. Queridos ouvintes do programa Voz da Paróquia Santuário São João Bosco, boa tarde. Estamos meditando sobre a Eucaristia, o memorial sacrificial de Cristo e do seu corpo, a Igreja. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo. A atualização e a oferta sacramental do seu único sacrifício na liturgia da Igreja, que é o corpo dele. Em todas as orações eucarísticas encontramos, depois das palavras da instituição, uma oração chamada anamnese ou memorial. O sentido da Sagrada Escritura, o memorial não é somente a lembrança dos acontecimentos do passado, mas a proclamação das maravilhas que Deus realizou por todos os homens. A celebração litúrgica destes acontecimentos torna-os, de certo modo, presentes e atuais. É dessa maneira que Israel entende a sua libertação do Egito. Toda vez que é celebrada a Páscoa, os acontecimentos do Êxodo tornam-se presentes à memória dos crentes para que estes conformem a sua vida a estes eventos. O memorial recebe um sentido novo no Novo Testamento. Quando a Igreja celebra a Eucaristia, faz memória da Páscoa de Cristo, e esta se torna presente. O sacrifício que Cristo ofereceu uma vez por todas na cruz torna-se sempre atual. Todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz, pelo qual Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, opera-se a obra da nossa redenção. Por ser memorial da Páscoa de Cristo, a Eucaristia é também um sacrifício. O caráter sacrificial da Eucaristia é manifestado nas próprias palavras da instituição. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. E este cálice é a nova aliança em meu sangue, que vai ser derramado por vós. Lucas 22, versículos 19 e 20. Na Eucaristia, Cristo
a este mesmo corpo que entregou por nós na cruz, o próprio sangue que derramou por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, versículo 28. Caros radiovintes, obrigado pela participação, ouvindo-nos sobre a Eucaristia. Que Deus o abençoe. Sejamos sempre gratos pelas obras da salvação acontecida em sintonia com a Santíssima Eucaristia. O nosso abraço, até o próximo, se Deus quiser, pela intercessão de São João Bosco, de Nossa Auxiliadora. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Nós estaremos nesse domingo celebrando a Ascensão do Senhor. É o período que agora o Senhor volta para o Pai e aqui nos deixará o Espírito Santo, que será vivido, celebrado no próximo domingo, onde temos a grande festa do Pentecostes. A gente vendo que a ressurreição, de Jesus não é apenas volta à vida, mas a glorificação, ascensão, assunção à direita do Pai como Senhor do Universo. O Senhor Jesus, ele foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E enquanto os abençoava, separou-se deles e foi elevado ao céu. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Agora, ó Pai, glorificai-me com a glória que eu tinha junto de vós antes de existir o mundo. Subo para meu Pai e seu Pai, meu Deus e seu Deus. E foi-se elevando à vista deles. E esse mesmo Jesus que lhes foi tirado, voltará assim como vocês o viram ir para o céu. E agora, exaltado pelo poder de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido. Portanto, que toda a casa de Israel fique sabendo com absoluta certeza que Deus estabeleceu como Senhor e Messias a esse Jesus que vocês crucificaram. A direita de Deus exaltou-o, fazendo-o chefe e salvador. Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. E é pelo Espírito Santificador que foi constituído Filho de Deus em plena força por sua ressurreição dentre os mortos. E sabemos que Cristo ressuscitado dentre os mortos não morre nunca mais e que a morte não tem domínio sobre ele. Porque, morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez para sempre, mas vivendo, ele vive para Deus. O Cristo Jesus, aquele que morreu, mais ainda que ressuscitou e está à direita de Deus. É ele que intercede por nós. Cristo, que é acima de todas as coisas, Deus bendito para sempre. Amém. Foi por isso que Cristo morreu e retornou à vida, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Conforme a eficácia da sua poderosa força, com esse poder, Deus agiu em Cristo, quando ressuscitou dos mortos e fez sentar-se à sua direita no céu, acima de toda soberania e autoridade, poder e dominação, e de todo nome que possa existir, não só neste tempo, mas também em todo o tempo futuro. Sim, submeteu tudo aos pés de Cristo e o fez, acima de tudo, cabeça da igreja, que é o seu corpo, e a realização total de Cristo,
aquele que completa totalmente o universo. Subindo às alturas, ele conduziu cativos, concedeu dons aos homens. Ele subiu, que quer dizer isto? Senão que ele também desceu às regiões inferiores da terra. E aquele que desceu é o mesmo que também subiu acima de todos os céus, a fim de contemplar todas as coisas. Por isso, Deus o elevou acima de tudo e lhe deu o nome de estar acima de todo nome, de modo que ao nome de Jesus tudo se ajoelhe, no céu, na terra e na mansão dos mortos. E toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pois Deus quis fazer habitar nele toda a plenitude, e Cristo está sentado à direita de Deus. Sim, é esta, grande, sem dúvida, esse mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, exaltado na glória. Este Filho é o resplendor da sua glória, a imagem do seu ser, e sustenta todas as coisas com o poder de sua palavra. E depois de nos haver purificado de nossos pecados, ele se assentou à direita da majestade, no mais alto dos céus. Ele se tornou tão superior aos anjos quanto o nome que herdou e mais excelente que o nome deles. Mas aquele que foi por um momento colocado abaixo dos anjos, Jesus, nós o vemos coroado de glória e de honra, porque ele sofreu a morte. Temos um tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Está sentado para sempre à direita de Deus, e aí espera que os seus inimigos venham lhe servir de escabelo para os pés. Está agora sentado à direita do trono de Deus, e por meio dele, vocês creem que Deus, que o ressuscitou dos mortos e o glorificou. Jesus Cristo, o qual, tendo subido ao céu, está à direita de Deus, onde reina acima dos anjos, autoridades e poderes. Eu sou o primeiro e o último, o que vive. Estive morto, mas eis que vivo pelo século dos séculos, possuindo a chave da morte e da mansão dos mortos. O Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, o saber, a força, a honra, a glória e o louvor. E porque se você confessar com uma só língua que Jesus é o Senhor, e no seu coração você quer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Mas se o Cristo não ressuscitou, então nossa pregação é vazia, e vazia também é a fé de vocês. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, lembre-se que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, descendente da raça de Davi. Este é o meu evangelho. Então que fica essa certeza, diante da palavra de Deus, a qual nos fortalece a nossa fé, a mantermos nesse que volta ao Pai, mas aqui nos permite viver o seu amor. Por isso que, vivendo essa integração como comunidade, como família, como povo, juntos pela ação do Espírito Santo, por toda a obediência àquilo que Jesus nos ensinou, nos manifestou, que assim mantenhamos por ele a nossa perseverança. Então, se ele volta ao Pai, um dia também seremos contemplados a ver o rosto do Pai. E aqui nos permite viver entre nós o amor. Por isso que continuamos a nossa caminhada na certeza de fazer o reino de Deus entre nós sob a ação do Espírito Santo. Então, que Deus abençoe, que seja motivo para nós de alegria, que o Senhor volta ao Pai, mas Ele não nos deixa órfãos. Aqui nos mandará, nos enviará o Paráclito, o Defensor, o Espírito Santo, para que assim manifeste em nós toda a vontade do Pai. Amém. Deus abençoe a todos e manifeste na certeza de uma fé no Deus vivo. Ele ressuscitou, é levado ao Pai, mas aqui nos deixa o seu testemunho e confiando em cada um de nós, a mantermos por Ele a nossa fidelidade. Amém.
Boa tarde, caros amigos ouvintes. Novamente nos encontramos para o comentário do Evangelho do domingo. Neste domingo celebraremos a Ascensão do Senhor. Temos a conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Muito bem, nós podemos ver que no final do Evangelho segundo São Marcos, Jesus ressuscitado aparece aos discípulos mais uma vez. Nessa aparição, ele quer ajudar os discípulos a vencer o medo, a vencer a desilusão e a sair do comodismo. Então, ele envia os discípulos para realizar um trabalho. Que trabalho será esse? Eles têm que realizar a missão de ser as testemunhas do projeto de salvação de Deus. Lá do alto, de junto do Pai, Jesus continuará a acompanhar os discípulos. E pelo trabalho dos discípulos, Deus vai oferecer aos homens e mulheres de todos os tempos e de todos os lugares a vida nova, a vida definitiva. O que o Senhor Jesus quer mostrar aos leitores desse texto do Evangelho segundo São Marcos é que será o papel dos discípulos no mundo. Qual será esse papel dos discípulos no mundo após a partida de Jesus ao encontro do Pai? O Evangelho quer mostrar o que os discípulos terão que fazer depois que o Senhor Jesus subir aos céus e de lá acompanhar o trabalho deles. Isso acontecerá em 3 etapas. Na primeira etapa, o Senhor Jesus define a missão dos discípulos. Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, os acorda da sonolência que tinha tomado conta deles e define a missão que eles terão que realizar, que são chamados a desempenhar no mundo. Na segunda etapa, o Senhor Jesus parte ao encontro do Pai. Jesus sobe ao céu e senta-se à direita de Deus. A elevação de Jesus ao céu, a ascensão de Jesus, é uma maneira de dizer que, após o cumprimento da sua missão no meio das pessoas, Jesus foi ao encontro do Pai e reentrou na comunhão do Pai. Na terceira etapa, os discípulos partem ao encontro do mundo, a fim de concretizar a missão que Jesus confiou a eles. Aqui mostra como deve ser a salvação de Deus através da ação missionária dos discípulos. Eles partem para pregar por toda parte a boa nova do reino de Deus, propondo a todos os homens e mulheres, sem exceção, a proposta salvadora de Deus. Portanto, meus caros ouvintes, a festa da Ascensão de Jesus é, sobretudo, o momento em que os discípulos tomam consciência da sua missão e do seu papel no mundo. A Igreja é essencialmente uma comunidade missionária, cuja missão é testemunhar no mundo a proposta de salvação e de libertação que Jesus veio trazer a todos. Pois bem, agora dou alguns avisos.
A novena, em preparação para a festa de Nossa Senhora Auxiliadora, começa hoje, dia 15. Procuremos participar com amor e devoção para com Maria, a Mãe de Jesus e nossa Mãe. Os dias da novena serão transmitidos pelas redes sociais do Santuário São João Bosco. Nestes novos dias, faremos a campanha do quilo. Leve para a novena 1 quilo de alimento não perecível ou um produto de limpeza para ser doado aos que mais precisam, principalmente em tempos de pandemia. Este domingo é o domingo do dízimo. Muito obrigado pela colaboração, para que possamos evangelizar educando e educar evangelizando, conforme fazia nosso padroeiro São João Bosco. Abraços, Deus os abençoe e bom final de semana. E chegamos ao final da nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado O Agostinho. Ao saudoso Lorival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire, Dona Sueli, Daniel e Bruno Mazzoni, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal no escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, neste mesmo horário, se Deus assim nos permitir.